Boa noite, povo de Deus, tudo bem com vocês? É com muita alegria que nós iniciamos aqui a nossa live vocacional. Nós estamos aguardando aqui daqui uns minutinhos, as irmãs entrarão aqui na nossa live. E aí, desde já, nós convidamos a todos vocês para que vocês possam participar dessa live, tá? É muito importante, muito legal que você escreva aí os seus comentários, tá? A intenção é que seja uma noite bem descontraída, né? Bem família, porque nós fazemos parte dessa família. Certa vez Jesus ele estava pregando e aí chegou Maria e os primos de Jesus e aí falaram assim, olha, avisem Jesus que nós estamos aqui. Foram lá e aí eles falaram assim, Jesus, sua família, sua mãe, seus irmãos, né, seus primos estão aí fora, querendo falar com você. E aí Jesus diz assim, quem é minha família? Quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? É todo aquele que faz a vontade do Pai. Muitas pessoas acham que isso é uma malcriação, né? Jesus quis se desfazer de Nossa Senhora. Não, nada disso. Na verdade, se a condição para nós fazermos parte da família de Jesus é nós fazermos a vontade do Pai, Nossa Senhora é a primeira da lista, né? E o mais lindo dessa passagem é que Jesus, ele abre as portas da sua família. Isso possibilita que nessa noite nós possamos nos sentir participantes da família de Cristo. Somos uma só família. Isso é muito lindo e isso é muito importante, porque quando Jesus ele deixou Nossa Senhora como nossa mãe, quando Jesus nos apresentou Deus como Pai, ele quis criar em nós essa sensação, essa verdade, essa constatação de que nós somos uma família só. E a nossa família, ela é muito linda, né? Porque ela é muito diversa, digamos assim. Nós temos uma diversidade vocacional muito rica na nossa família. Estamos aqui falando da família católica, mas precisamos entender como uma família cristã ou a família humana, onde Deus é o nosso Pai, onde Nossa Senhora é nossa mãe e todos nós somos irmãos. Mas agora, centralizando um pouco mais e pensando aqui na família católica, apostólica romana, a gente começa a ver como que é bonito a diversidade vocacional que nós temos na nossa família católica, né? E muitas vezes, por falta de conhecimento, por falta de contato, você acaba restringindo muito essa questão vocacional, né? Você acaba pensando assim, olha, a vida consagrada se resume à figura do padre. E não é assim, né? Como eu disse, a nossa família é muito rica de vocações. E nessa noite nós temos, assim, pela graça de Deus, a oportunidade de nos encontrarmos virtualmente e espiritualmente, né? Não só virtualmente, mas também espiritualmente, com duas irmãs concepcionistas que estão dentro do convento, né? E assim, pela vocação delas, elas não teriam, digamos assim, esse contato com o mundo, né? O mundo, digamos aqui, essa sociedade que nós vivemos. Mas a sua madre, a Madre Inês, ela nos concedeu essa grande oportunidade nessa noite de estarmos conhecendo um pouco mais da riqueza da nossa igreja. Isso é muito lindo. Eu vou chamar aqui antes das irmãs entrarem, eu vou chamar aqui para participar dessa live a Laine, que é a minha cofundadora. Boa noite, Laine. Acho que seu microfone está mutado. Agora sim, boa noite. Boa noite. Tudo bem? E você? Tudo bem também. Então, tá bom. A Laine é cofundadora da comunidade Fioclicano. Nós aqui do lado de fora também vivemos uma vocação leiga, consagrada a um carisma, com todas as dificuldades, com todas as alegrias e desafios, né? E é com muita alegria e muita expectativa que nós recebemos aqui na nossa live, nessa noite, as irmãs, a irmã Beatriz e a irmã Letícia. Boa noite, irmãs. Sejam bem-vindas. Muito obrigada. Obrigada. Sua bênção, irmãs. Deus abençoe. Então, nós temos aqui a irmã Beatriz,
né? Francisca Beatriz. Isso, dá um tchauzinho assim, aí. E a irmã Letícia, que eu já falei aqui. Para quem não me conhece. E para quem conhece a senhora também, né? É. Irmã, sejam bem-vindas. Que alegria ter vocês aqui. Vocês estão bem aí? Graças a Deus, estamos bem, sim. Para nós também é uma alegria muito grande poder visitar esse povo bonito da cidade de Jaú e outras cidades também, né? Graças a Deus. Que bom. Sejam bem-vindas. Antes da gente começar aqui a transmissão, nós estávamos conversando, nós 4 aqui, né? E aí, eu falei assim, eu brinquei com as irmãs, né? Eu falei, e aí, irmãs, como que vocês estão, né? Aí eu brinquei, eu falei assim, olha, para vocês acho que não mudou muita coisa, né? Desde que começou a pandemia. Aí a irmã já falou assim, algo muito sério, né? Ela falou assim, mudou sim, né? Mudou porque, apesar de nós vivermos em isolamento, né? Vocês agora estão sofrendo muito com o povo, né? Com os membros da nossa família, né? Que é a família humana, que é a família cristã. Então, assim, é com muita alegria que nós nos encontramos nesse momento difícil para unirmos a nossa fé, né, irmãs? Porque nesse momento de sofrimento, de dificuldade, a gente vê o quanto que é importante a fé, porque todos sofrem, só que quem tem fé não se desespera, não é mesmo? Sim, sim. É a grande diferença de quem sofre com a fé e quem não sofre, né? O sofrimento pela fé nos leva à ressurreição, né? Nos faz crescer, nos faz aprender, né? Nos faz amadurecer também, muitas vezes. E o sofrimento sem a fé é puro desespero. Né? Você não tem aonde se agarrar, não tem com quem se agarrar, não tem nada que te dê sustento, suporte. A família cristã, a nossa Santa Igreja, nos dá o suporte para que a gente possa passar por os momentos difíceis também da vida. Sim, sim. E aí é com muita alegria que a gente recebe vocês. O pessoal aqui de Piratininga já está escrevendo, que saudades das irmãs. A Mirella já escreveu aqui, já deu uma boa noite. Também essa semana, o Érico e a Sandra, eles falaram assim, vocês vão conversar com a irmã Beatriz é a nossa conterrânea. E aí eles falaram assim, manda um abraço para ela nos ajudou no nosso grupo de oração. Então tá dado o abraço aqui, virtual e espiritual, a irmã Beatriz. Eu agradeço e retribuo. É um povo que mora no meu coração de modo muito especial, porque fazem parte também da minha vocação. A vivência com eles, da comunidade orante, os grupos de oração, me ajudaram nesse processo de discernimento ao chamamento de Deus para minha vida. Então, eles fazem parte de tudo isso. Que bom. Ô, irmã, e conta para nós como que foi isso, como que foi esse processo. A senhora é, então, de Piratininga? Mais ou menos. Na verdade, eu nasci no Piauí. Olha. Bem longe daqui, mas aos 6 anos de idade me mudei com a família para Piratininga. Então, digo que realmente eu sou mais daqui do que lá, né? E vivi aqui em Piratininga a minha vida toda. Depois do falecimento, a família é sempre católica, tradicional católica, não é? Mas eu comecei a ser mais assídua em grupo de oração, em grupo de jovens, depois do falecimento da minha mãe. Como eu cuidava dela, então eu não tinha oportunidade, muito tempo, de estar envolvida com as pastorais da igreja. Embora, quando criança, já fui coroinha, participei de grupos de perseverança, né? Certo. Então, depois dessa perda do falecimento da minha mãe, eu voltei a participar mais ativamente, e nisso eu encontrei, então, um grupo de jovens em Piratininga, que para mim foi um apoio espiritual fortíssimo. Eu digo que foi o momento da minha vida em que eu, de fato, pude experimentar uma vida de intimidade com Deus, aquele encontro pessoal com Cristo. Sim. E nessa turma estavam, sim, Érico, Sandra, eram os nossos pais espirituais aí que nos conduziam nessa caminhada. Fazíamos um trabalho muito bonito de evangelização na cidade, na diocese. Tivemos até um certo tempo envolvidos com a missão Louvor e Glória, também de Marília, então evangelizávamos em muitos lugares.
Mas eu me lembro que, apesar de todo esse trabalho, que para mim me preenchia muito, ficava no fundo do coração um sentimento de que faltava ainda alguma coisa. E eu, por alguns anos, fiquei me questionando com relação a isso, embora não compreendesse até então. A senhora tinha quantos anos, irmãs, nessa época? Tinha 21 anos nessa época. Uhum. Então, sempre quando chegava das missões à noite, satisfeita por estar servindo a Deus, né? Mas ficava no fundo do coração como se Jesus estivesse me dizendo: eu preciso mais de você, falta mais, né? Eu quero tudo, né? Foi um processo lento, um pouco lento, de 3 anos de discernimento, mais ou menos, né? Que eu tive. Até que um dado momento da minha vida em que o coração já estava inquieto, eu comecei a fazer um discernimento vocacional, um acompanhamento, né, com a pastoral vocacional da diocese, para poder esclarecer um pouquinho tudo isso que eu estava sentindo, se era realmente um chamamento a uma vida consagrada, ou se era simplesmente uma tentação, um fervor ali da juventude, né? Se bem que a primeira vez em que eu pensei em ser religiosa, eu tinha 9 anos. Mas naquela época era improvável que isso acontecesse, né? Então, depois de um tempo de discernimento, de acompanhamento vocacional, cheguei à conclusão de que realmente Deus me chamava para uma vida consagrada. A princípio, eu pensei que fosse uma vida missionária, uma vez que eu já estava envolvida com missão, né? Tive até alguns contatos com algumas congregações de vida missionária, mas o coração ainda estava inquieto. Tudo aquilo que estava acontecendo ainda parece que não era aquilo realmente que Deus estava me chamando. E quando nós nos sentimos chamadas à vida religiosa, naturalmente a gente vai procurar biografia das santas religiosas, né? Santa Teresinha, Santa Teresa de Ávila, Santa Faustina Kowalska, essas que são mais conhecidas. E eu lembro que lendo a biografia de Santa Teresa de Ávila, eu falei: meu Deus, que vocação linda essa vida monástica. Mas eu acho que não é para mim, né? Não é para mim. Sou muito pouco para esse estilo de vida. Ô, irmã, só interrompendo, a senhora quer dizer então que, de repente, tem alguém assistindo a gente aqui que possa ter esse sentimento, assim, de, nossa, é muito para mim, né? Eu já ouvi muito esse comentário. Eu parece que eu sou chamada, mas, nossa, eu não vou aguentar ficar presa num lugar, eu não vou aguentar ficar em silêncio, eu não vou aguentar me isolar do mundo. Então, quer dizer que esse sentimento, ele é normal. Ele é normal. É normal porque é um estilo de vida muito radical. Exige da gente uma maturidade psicológica profunda, sim. Claro que nós chegamos aqui não como seres humanos perfeitos. Deus nos escolheu não por sermos perfeitas, por sermos prontas, mas é um desígnio de sua divina misericórdia, um mistério que nós não conseguimos compreender aqui no mundo, né? Mas tive também esse questionamento dentro de mim, porque é um estilo de vida que é muito admirável. É um corte profundo com tudo aquilo que a gente faz aí fora, mesmo as coisas boas, né? Há, às vezes, uma má interpretação de que quem deixa o mundo para entrar numa clausura é por um certo tipo de frustração com a vida, mas não é, pelo contrário. A vida religiosa é uma opção, não uma falta de opção. E a vida monástica, então, é uma opção mais radical ainda, porque somos como as raízes das árvores que ficam escondidas, mas que nutrem a árvore, que são fundamentais para que a árvore permaneça de pé. Então, eu tive esse questionamento, sim, mas Deus, quando Ele chama, Ele conduz os nossos passos, desde que a gente tenha aquela docilidade para se deixar conduzir por Deus. Claro que tive os conflitos interiores, a questão de deixar família, deixar amigos, deixar o grupo de jovens que eu tanto amava, estar ali com eles todos, né? Mas é um chamado tão forte que se a gente não consegue, que se a gente não se decide por seguir, não conseguimos ser felizes, não conseguimos ser satisfeitas. Podemos ter momentos de alegria, podemos seguir outros caminhos,
mas fica sempre no coração aquele questionamento. Será que era isso mesmo que Deus queria para mim? Não é? Muitos relatos a gente ouve até de pessoas que hoje constituem família, que sentiram-se chamados para a vida religiosa, mas não tiveram essa coragem, né, por vários motivos, de deixarem tudo para seguir a Cristo, né? Mas eu me lembro bem que quase nos últimos instantes, assim, quando eu trabalhava em um hospital, tinha toda a minha vida já bem encaminhada. A senhora era enfermeira? Eu trabalhava na área administrativa do Hospital Estadual de Bauru. Né? Então, e é engraçado que Deus justamente nos chama quando a gente acha que está tudo caminhando como a gente quer. E Ele vem e nos desestrutura e diz, não é isso que eu quero, não é? Não é isso que eu quero. Então, às vezes, eu chorava, eu tinha medo de não conseguir corresponder, medo de não conseguir ser fiel, medo de viver uma vida medíocre, não é? Porque a vida religiosa é uma busca de santidade cotidiana, dia a dia. Mas, ao mesmo tempo, sentia uma atração muito forte. E eu não conseguia nem sequer ficar em paz no trabalho ou em outras coisas que eu estava fazendo, sem pensar, assim, várias vezes ao dia, de que eu precisava ser só de Jesus. Era para isso que Ele estava me chamando. E que eu precisava responder esse chamado. Né? Esse processo de decisão pela vida religiosa, até eu ingressar no mosteiro, é engraçado que eu não conhecia a Ordem da Imaculada Conceição. Na minha cabeça, ou seria carmelita ou seria beneditina, porque são as duas ordens que a gente ouve muito falar. Mais conhecidas, né? Mas sempre tive uma devoção muito grande, um apego muito grande a Maria. Então, foi através de uma amiga que me convidou para participar de uma missa no mosteiro. E eu fui naquele dia, naquele mosteiro ainda era em Bauru. E quando eu vi aquelas religiosas, aquelas monjas lá recolhidas, se preparando para a missa, eu fiquei paralisada. Uma primeira vez. De encantamento, meu Jesus, que coisa linda, elas lembram Nossa Senhora, o hábito lembra Nossa Senhora, o jeito de se comportar lembra Nossa Senhora. E isso ficou no meu coração, eu saí dali que eu não conseguia nem conversar mais com ninguém, nem falar nada. Foi um amor à primeira vista. Eu falo assim, Nossa Senhora me conduziu aonde ela me queria, né? Então, depois disso, eu comecei a entrar em contato com as irmãs, tive algumas experiências dentro da comunidade, que hoje tem essa possibilidade, né? E foi um processo aí de 3 meses e meio, entre decidir pela vida monástica e encontrar o lugar a qual Deus me chamava, o mosteiro, a ordem religiosa. E então, nesses 3 meses e meio, eu deixei o serviço, conversei com meus familiares e ingressei, então, no mosteiro. Irmã, deixa eu fazer uma pergunta para a senhora. Foi fácil? Não. Que bom que a senhora respondeu isso, não é estranhar. Porque nenhuma vocação é fácil, né, irmã? Não. Exige da gente responsabilidade, coragem, decisão, correr riscos, né? Porque, infelizmente, nós somos mal acostumados a querer tudo muito pronto, muito certo, muito já previsível na nossa vida. Sim. Quando você se coloca nas mãos de Deus para segui-lo mais de perto na vida consagrada, você assina um cheque em branco, uma folha em branco. Você dá o seu sim, mas quem escreve essa história é Deus. Então, a princípio, tem sim o medo, tem sim esse receio, né, de responder, mas é um medo que a gente vence. É um medo que a gente consegue superar, e quando você começa a viver esse estilo de viver, que realmente é seu lugar, nada que aconteça, nem os desafios, nem as provações, nem as purificações que fazem parte da vida, te fazem desanimar ou desacreditar do chamamento de Deus. Porque tudo é um processo para a nossa santificação.
Ô, irmã, e eu vejo assim que toda vocação, ela é uma renúncia, né? E ela é difícil, toda vocação tem as suas dificuldades. Eu vejo assim que a vocação à vida religiosa, ela não é mais difícil, mas ela é mais incomum, digamos assim, penso eu, posso estar errada, mas o meu modo de ver, eu penso que hoje em dia, aqui nesse século XXI, nesse momento histórico que nós vivemos, infelizmente a nossa sociedade, ela não mostra ao jovem uma outra alternativa de vivência cristã. Se nós tivéssemos nascido, nós aqui, nós quatro, se nós tivéssemos nascido, por exemplo, não muito longe, há 200 anos atrás, seria mais comum jovens irem para uma vida consagrada, para uma vida religiosa. Eu vejo que hoje é uma cultura em que a pessoa normal é aquela pessoa que namora, se casa, tem filhos. E a pessoa que não segue esse padrão social, ela é uma pessoa normal. É uma pessoa que tem algum problema, né? Infelizmente, eu vejo que é algo cultural, é algo da nossa sociedade. Certa vez eu estava conversando com uma religiosa, uns meses atrás, que foi nos visitar na comunidade, e eu falava assim, irmã, há 200 anos atrás se tinham muito mais freiras. Aonde estão as vocações? Quer dizer que Deus parou de fazer, digamos assim, né? Deus parou de fazer nascer pessoas chamadas da vida religiosa. Deus fez com que nascesse do século XXI para frente só mulheres chamadas à vida matrimonial. Ou será que essas mulheres que estão chamadas à vida religiosa não estão se casando? Por não terem conhecido, não terem tido um contato ou um incentivo. É isso que eu fico refletindo, porque, irmã, não é possível que... Onde estão as vocações em massa que nós tínhamos, por exemplo, há 200 anos atrás, né? Então, nós pegamos as histórias das santas, a maior parte delas eram freiras. E as santas do século XXI? Claro que vai a diversidade vocacional, mas parece, não sei se a senhora está me entendendo, parece que hoje não se incentiva mais o jovem a buscar um discernimento vocacional, não, ele já é padronizado, olha, você vai ter que arrumar um namorado, você vai ter que se casar, ter filho. É assim que é o modelo de perfeição da nossa sociedade. Né? A senhora sentiu isso quando a senhora estava nesse processo de discernimento? Sim, sim. Para algumas poucas pessoas a quem eu me dirigi, até a questão do trabalho, né, de explicar que eu iria sair dali para viver uma vocação, a primeira coisa que as pessoas questionam, meu Deus, mas uma jovem, você vai largar tudo, você vai largar sua liberdade, você vai deixar de casar para se enfiar dentro de um mosteiro, para se enterrar dentro de um mosteiro, né? Então, vinham esses questionamentos. Infelizmente, nós vivemos não só uma época de mudança, mas uma mudança de época muito grande. Antigamente, toda família que tinha um sacerdote, que tinha um religioso, uma religiosa, via isso como uma bênção de Deus, uma grande graça. Hoje em dia, a sociedade inverteu muito os valores. Justo. O filho é fruto de um desejo dos pais de se realizarem, eles se realizam no filho. Aquilo que eles não foram, que eles não puderam ser, então os filhos deveriam ser por eles. Então, tem uma inversão muito grande de valores, né? Então, quando um jovem hoje, isso a gente ouve muito, diz para os pais, para os familiares, que se sente chamado à vida religiosa, à vida consagrada, isso é um escândalo. E é uma coisa triste, né? Como inverteram as coisas. Aquilo que é sagrado, aquilo que deveria ser um sinal de uma predileção de Deus sobre aquela família, sobre aquele lar, então agora é como se fosse uma catástrofe, uma frustração, é como se fosse a última coisa que deveria se pensar na vida, e não a primeira, que é Deus, porque no fundo de tudo isso, no fundo de toda vocação religiosa, é Cristo que está presente. Sim. Até a gente escuta muitas vezes, né? Por que você não casou primeiro, né? Teve filho, ficou viúva, e se eu morresse primeiro? E aí? É como se Jesus merecesse só o que sobra de nós. Isso. Não aquilo que há de melhor em nós. Não aquilo que a gente pode oferecer a Ele.
Ô, irmã, e sabe assim, seguindo essa linha, as pessoas acham que não é normal alguém não se casar e uma mulher, por exemplo, não ser uma mãe biológica, né? Agora, se nós formos olhar pela perspectiva do evangelho, não é? E pela perspectiva da nossa vida, o que é essa vida aqui nessa terra? Essa vida dura, como diz a palavra de Deus, quando muito 80, 100 anos. Agora, compare esses 100 anos com a eternidade. Aí a gente começa já a pensar, qual é a vida verdadeira, né? Isso que nós estamos vivendo aqui ou a eternidade, que não é 100 anos, nem 200, nem 1 milhão de anos. Aí, certa vez perguntaram assim para Jesus, uma mulher tinha um marido, o marido morreu, e aí depois ela casou com o irmão. Que morreu, que casou com o irmão, que morreu, casou com o irmão. Lá no céu, ela vai ser esposa de quem? Jesus falou de ninguém. No céu não tem casamento, as pessoas não se dão em casamento. Então, a gente entende que a pessoa que não se casa e que consagra a sua vida a Deus, numa vida religiosa ou no celibato, ela antecipa aqui aquilo que nós vivemos no céu. Exatamente. Então, o que é o normal? Não é mesmo? Não casados, vocês que estão nos vendo, nós estamos desvalorizando a vocação de vocês. Mas nós estamos falando assim que muitas vezes, casais casados, vocês precisam incentivar o filho de vocês a descobrirem a vocação deles. Porque se a irmã Beatriz tivesse se casado e tivesse hoje seguindo uma vida de santidade, muito provavelmente ela iria para o céu, só que ela não seria feliz. É ou não é, irmã? Sim, é isso mesmo. E aí a gente precisa incentivar os filhos, as crianças, a serem felizes, não é? Porque vocação acertada é futuro feliz. Sim, é verdade. É verdade. O que você disse é isso. A nossa vida consagrada é uma profecia, é uma prefiguração daquilo que nós viveremos na eternidade. Na eternidade. Então, nós mais ainda, né? Que a gente já veste de branco. Exatamente. Bom, agora vamos falar um pouco da irmã Letícia. Eu pedi para a irmã Beatriz falar como que foi, né? Essa história aí de discernimento vocacional, como que foi que ela descobriu a vocação dela, como que ela saiu da cidade dela, etc e tal. Aí, antes de ouvir agora a história da irmã Letícia, eu vou contar a história da irmã Letícia. Ai, que bom! É bem conhecida. Eu vou contar sobre a ótica de uma amiga. Irmã Letícia e eu éramos amigas na nossa adolescência. Nós frequentávamos os retiros juntas. Irmã, a senhora lembra que a gente fazia parte da evangelização lá na Matriz? Lembro. Fazia os retiros juntos. Da minha vida. Oi? Tudo aquilo que nós vivemos na nossa adolescência, eu digo hoje que foi a base da minha vida religiosa. Muita coisa a gente aprendeu junto, não é? Exatamente, irmã. E olha, eu nem imaginava que, na verdade, dentro do meu coração existia um coração de fundadora, né? E a senhora talvez também não imaginava que dentro do coração da senhora existia o coração de uma religiosa. E aí, gente, vou contar para vocês como que foi. Foi o seguinte, ó. Irmã Letícia, que não se chamava Irmã Letícia na época, né? Nós frequentávamos os retiros de jovens, TLC, e a gente rezava junto, e a gente fazia a oração da liturgia das horas juntas, e etc e tal, e participávamos da evangelização, e sempre ela falando assim, olha, eu acho que eu vou ser freira, eu acho que vou ser freira, e eu sempre falando, nossa, que legal, né? Na época era Sueli, né? Que legal, poxa vida, vai sim, né? E aí eu vi que ela começou a ir um pouco mais nos retiros, e ela vinha contando, né? E aí foi aumentando, até que um dia ela sumiu. Foi isso. Ela sumiu. Foi ou não foi, irmã? Mais ou menos, não foi tanto, assim. Ela foi sem contar para ninguém. Eu fiquei sabendo quando ela já estava no convento. Na verdade, ninguém sabia mesmo, só o Padre Celso, porque eu fui conversar antes, né? Para minha família, eu contei na quinta-feira à noite. No sábado de manhã, eu estava entrando no mosteiro. Olha, e nesse sábado de manhã, eu achando que ela estava na casa dela.
Eu achando que a gente ia se encontrar domingo na evangelização. Eu achei muito bonita essa atitude da senhora, irmã, porque muitas pessoas usam disso como por incrível que pareça, né, como motivo de orgulho, né, olha, você freira, né, e essa sua ida, assim, né, sua saída francesinha de Jaú, né, sem contar para ninguém, a mim me denotou uma humildade, porque me mostrou que, na verdade, a intenção da senhora sempre foi amar a Deus e seguir a vocação de Deus. Agora, antes da senhora contar a história da senhora, Laine, conta como que foi para você. Não conta tudo não, tá? Agora, do seu ponto de vista, como que foi a vocação da irmã Letícia? A parte do sumiço ou o que antecedeu essa aí? Conta tudo, conta tudo. Conta tudo, olha lá, a irmã Beatriz quer saber de tudo. Não, até então a gente achou que ela ia para toca, né? Pra na toca, ocasião. A gente fazia exatamente. parte da pastoral, né? Da pastoral de rua. E aí, num belo domingo, esperando ela para participar da missa com a gente na matriz, Cadê ela? Eis que aparece um dos nossos, que era tudo louco, chegava e sentava tudo no chão, ali na matriz, desesperado, falando que ela tinha ido para o mosteiro. E todo mundo, tipo, como? Quando? Quem levou? Depois a gente ainda foi no outro sábado, que depois da entrada dela, a gente foi no outro sábado tirar satisfação ainda. Agora a gente foi sim tirar satisfação. Sumiu do nada, como que história é essa? Eu fiquei informada também. Tô até hoje esperando ela vir aqui me contar isso. Foi o chá do sumiço, sumiu. Ô, irmã, agora conta para nós, então, como que foi essa história. Você quer saber antes do sumiço ou depois do sumiço? O que a senhora quiser contar. Bom, eu tinha... Acho que desde criança, acredito que já tinha a semente da vocação no meu coração, né? A minha mãe me conta que quando eu era pequena eu não podia ver uma religiosa passando, né? Que eu quase que pulava do colo dela para ir atrás da irmã, né? Tinha que ir atrás e pedir bênção e tudo. E, bom, mas a gente vai crescendo e as coisas mudam, né? O coração da gente e fora também. E muita coisa, assim, a gente foi vivendo. E quando eu tinha terminado a crisma, eu comecei a frequentar mais a igreja, um grupo de jovens, né? Aí fiz o TLC, comecei a participar lá da pastoral de rua, na matriz com a Laine, né? Com o Marcelo, Caio, Kiko, aquele povo todo, né? E a gente também ia, né? No TLC, né, Miriam? Se encontrava também. Acho que a gente estava em todas, né? Jovens da São Benedito, da São Sebastião. Nossa, acho que tudo que tinha a gente estava no meio. Acho que o povo fazia carteirinha. Não, o Luiz tinha que mandar a gente embora da igreja, porque a gente ficava. Né? Você falou, quero fechar, né? Se apagasse a luz, a gente acendia a vela. Se apagasse a luz, a gente acendia a vela na igreja. O Luiz tinha que mandar a gente embora, mas tudo bem. Aí, bom, o desejo foi crescendo no coração, né? E a nossa querida irmã Sara, né? A Marcela, já começou a fazer o acompanhamento vocacional na toca. E me levou para conhecer. Eu falei assim, opa, vamos lá. Bom, né? Para conhecer. Começamos a fazer o acompanhamento vocacional. E lá, um certo dia, ela me disse que não vai mais entrar no mosteiro, não ia mais para a toca de Assis comigo. Ela me disse que ia entrar no mosteiro. E eu fiquei brava. Toda vez. Como assim? Você não vai mais entrar na toca comigo? A gente ia fazer tanta coisa, né? Ajudar tanta gente, tudo. Eu disse, mas eu acho que não é isso que Deus pede de mim, sabe? Então tá bom. Ela falou assim, mas eu quero te levar lá para quando você vier de férias e me visitar. Então vamos, né? Então vamos. Aí ela me trouxe para conhecer o mosteiro da Imaculada Conceição em São José,
que ficava em Bauru. Hoje fica em Piratininga. Né? Sim. Para a gente encurtar a história, assim, hoje ela está na Toca de Assis, né? E eu aqui no mosteiro. E ela vem todo ano quando está de férias me visitar. Mas eu também sentia muito no coração por a gente fazer por a gente ter uma vivência muito forte dentro da igreja, que eu digo que na nossa cidade de Jaú é uma bênção, né? Sempre teve muito o que o jovem fazer dentro da igreja, né? O jovem sempre teve seu espaço dentro da igreja. Então, como a gente tinha aquela participação, eu amava aquilo que a gente fazia, de conversar com os irmãos de rua, sentar na rua e dar comida para eles e comer a comida deles também, dar banho, né? E tudo aquilo que a gente fazia, eu amava aquilo tudo. Então, eu também passei pelo crivo da dúvida. E aí, o que eu faço da minha vida? Bom, casar eu sabia que eu não queria, né? Falei assim, Deus, deve existir vida além do casamento, né? Porque... não, nada contra aqueles que são casados, mas a gente não tem essa vocação, então a gente também não entendia, né? A profundidade da necessidade, da importância, né? Aí, bom, e eu ficava naquela dúvida terrível, e eu pedia para Jesus me falar, ainda falava assim, Jesus, fala bem alto, porque eu sou tão lerda para entender as coisas. E pedia os sinais para que ele me mostrasse. E ele mostra, sempre. Ele sempre mostra, quando a gente pede. Eu vou dizer só um. Eu participava da missa diária já, né? Já tinha deixado o emprego, né? Eu trabalhava, como boa parte do jauense, numa fábrica de calçado, né? E eu participava da missa na abadia. Era às 11 horas, né? Ainda tem essa missa. Eu participava da missa. Então, eu pegava o ônibus na minha casa e chegava meia hora antes de começar a missa. Então, eu sempre chegava e o portão estava fechado. Ali, uns 15 minutos depois, é que o irmão ia abrir a igreja. Então, naquele dia que eu estava angustiada, porque eu queria decidir a minha vida, eu achei que eu já estava muito tarde, né? Eu já tinha 18 anos, eu tinha que decidir. E aí, aquele dia, eu cheguei naquela mesma hora e meu irmão já abriu a porta, assim, eu sempre sentava no banquinho, né, dessa vez eu nem sentei, assim, cheguei e o irmão já abriu a porta, soltando. Entrei e fui para a capela, até a hora de começar a missa, participei da Santa Missa, como sempre, né, e sabe como é que é? Terminou a missa, sempre tem alguém que conversa aqui, que pede alguma coisa pro padre, que demora aquele negócio. E como era na Matriz, também era ali, né? Eu ficava até a hora que ia fechar a igreja. E eu fui para a capela, esperar até a hora de fechar a igreja e a hora de eu pegar o ônibus para voltar para casa. E nesse dia o irmão me trancou dentro da capela. Eu fiquei presa. Aí eu olhava para dentro da clausura, não via ninguém, para dentro da igreja, não via ninguém. Eu falei assim, bom... Tá bom, Senhor, é isso que o Senhor quer da minha vida. Agora entendi. Mais direto é impossível. Não, trancou lá dentro. Tá bom, já entendi. Aí foi uma questão de tempo, né, de conversar com a madre. Mais uma vez para garantir que, de fato, era a vontade de Deus, porque eu pensava comigo, sabe, Miriam, Elaine? Eu pensava assim comigo, eu quero fazer a vontade de Deus na minha vida. Porque eu sei que se eu for fazer a vontade dele, ele vai me dar as forças necessárias e suficientes para ir até o fim. E se eu for fazer a minha vontade, eu não sei se vou ter essa força toda para ir até o fim. Né? Então, era um pedido constante na minha vida. Assim, Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Seja lá qual for. Por mais que eu ame, né, o trabalho com os irmãos de rua, eu quero fazer a vontade de Deus. E fui falar com o padre, né, meu confessor, expliquei a minha dúvida, né, falei que eu queria fazer a vontade de Deus, né, porque é uma vida bem diferente do que a gente vivia, né, nós tínhamos um contato direto com as pessoas que moravam na rua, nas missas, na renovação, e toda a gente ia no grupo de jovens, e de repente se vê dentro do mosteiro,
uma vida enclausurada de oração, de silêncio, de recolhimento, né? E eu expliquei isso para o padre, e ele me deu uma resposta tão sábia, que me trouxe tanta paz ao coração. Ele me disse assim, só você e Deus podem saber qual que é a vontade dele para a sua vida, mas ele nos deixa um sinal muito claro, muito profundo. Aonde está a vontade de Deus, está a paz. Uau. Né? E é uma verdade. A paz que Deus nos dá vem acompanhada da sua vontade. Se a gente não está fazendo a vontade de Deus, a gente não fica em paz. É como uma criança que sabe que está fazendo a coisa errada. Começa a chorar logo, né? Fica sem paz. Ai, meu Deus, a mãe vai descobrir isso que tem, né? Então, mas a vontade de Deus vem acompanhada da paz. Né? Aí, eu me lembro que a última reunião da pastoral que eu fui, a gente estava preparando a ceia para os irmãos de rua, né? E estava todo mundo empenhado em fazer, lembra, Lani? A ceia para os irmãos de rua, e eu estava inquieta de tudo quanto é jeito, eu mexia com um, mexia com o outro, e não ficava quieta de jeito nenhum, até que todo mundo brigou comigo, eu falei, Deus, não fica quieta. Mas eu não conseguia falar, né? E naquela semana eu fui embora, eu vim para o mosteiro. Eu tinha conversado com a madre 2 semanas antes. Eu conversei com ela e falei assim, olha, eu quero entrar. E eu queria que fosse no dia 8 de dezembro. E eu nem imaginava o tamanho da importância que era essa data. Não imaginava, eu sabia que eu queria entrar, né? E aí, nossa, mas você quer entrar no dia 8 de dezembro? No dia 8 de dezembro. Falei pra ela. Assim, então tá bom. Aí, assim, então você não guarda para você como se fosse o segredo do rei, né? Porque senão isso pode ser difícil. E de fato, seria muito difícil. Então, aí eu juntei o que eu podia dar, eu já dei, né? Porque Jesus disse que era para vir sem nada. Algumas coisas que ninguém quis, né, Luane? E contei para minha família na quinta-feira à noite. No sábado de manhã, eu estava entrando no mosteiro. Que ano que foi isso, irmã? Foi 2001. Ah, ó, deixa eu mostrar um negócio para a senhora. Em 2001, meus amigos, eu ganhei esse livro que está assim, ó, caindo aos pedaços, mas que me acompanha até hoje. Ganhei a Imitação de Cristo, já até saiu aqui. De quem? Tcharam! Da irmã Letícia, no ano 2001. Eu ganhei dia 15/9/2001, no 51º TLC, lá na capela. Eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar da Imitação de Cristo. E aí ela me deu de presente, né? Não sei se a senhora lembra disso. Lembro. Aí ela escreveu assim, de sua irmã... Vai contar tudo? Não. Só essencial. De sua irmã, filha da pobreza do Santíssimo Sacramento, que sua vida seja uma plena imitação de Cristo, né? Em 2001, ou seja, 19 anos atrás. Nós há 19 anos atrás, éramos um bebê, né, irmã? Porque... Pois é. Tínhamos acabado de nascer, né? 19 anos atrás, porque não somos, né, tão velhos assim, né? Não. Mas é lindo ver, né, irmã? 19 anos dentro de uma clausura. Talvez para a pessoa que está vendo essa live ou que vai ver esse vídeo depois, possa parecer algo assim impossível, né? E conhecendo a senhora tinha essa vitalidade, né? Apesar de ter essa vida de oração, essa vida interior, a senhora tinha essa vitalidade, essa alegria, sempre espontânea, né? Sempre brincando. Provavelmente também no coração da senhora, na sua adolescência, na sua juventude, quando a senhora pensava nessa possibilidade, parecia ser uma coisa impossível, irmã? Parecia. Até parece que eu estou copiando a irmã Francisca, né? Mas não. Eu me lembro que
Eu li que a irmã Sara me emprestou o livro de Santa Clara, né? Sim. Gente, mas que coisa linda! Eu fiquei pensando, mas eu não dou conta, não. Não dou conta. Não é pra mim. Que coisa, né? Eu brincava até com a liturgia das horas, lembra? Como eu te ensinei a cantar. Me passe a cheia, por favor, aleluia, aleluia. Ô, irmã, e a senhora sabe que ainda hoje a Larissa, ela me contou uma coisa muito bonita, né? Ela falou assim, que uma vez ela foi, inclusive seus amigos estão aqui, ó, enlouquecidos, mandando abraços e beijos e saudades. Ó, o Caio, ó, vou falar quem que entrou aqui, ó, Caio Sertaim, tá escrevendo, oi, que saudades. A Bruna Michele, não sei se a senhora conhece a Bruninha. O Marcelo Ferraz, a Juliana Ivoneide, enfim, o pessoal tá aqui. Quem entrou agora? Jô! Ô, Jô, você entrou! A Jô entrou! Aí eu também, ela escreveu. A Jô, enfim. A Mirella, lá do Piratininga, né? E aí eu tava conversando hoje à tarde com a Larissa e ela disse assim para mim, uma coisa muito bonita. Ela falou assim, que uma vez ela foi visitar, né, junto com o pessoal aí do AIM, né? Foi visitar o mosteiro. E ela falou assim, que a hora que ela teve o primeiro contato, assim, com a clausura, que ela viu aquelas grades, ela disse assim, nossa, imagina você morar atrás das grades. E ela disse assim, deve ser muito difícil, parece que você está morando dentro de uma prisão, não deve ser fácil. E aí ela falou que ela não lembra quem que falou isso para ela, se foi o Geninho, quem que foi que falou, que disse assim, é uma prisão, depende do ponto de vista, né? Depende de quem está atrás das grades, porque para vocês, nós estamos dentro dessa prisão, né? Que é esse essa sociedade, né? E eu me lembro também uma vez que nós fomos visitar vocês, eu também levei uma pequena excursão, porque é sempre assim, né? Sempre que eu vou para algum lugar, eu levo uma pequena excursão, nunca consigo sozinho, né? Então vai aquela excursão, e aí foi essa pequena excursão comigo, e aí todos estavam lá entrevistando a senhora, conversando e tal, e aí a senhora disse assim, aí alguém perguntou assim, como que é, irmã, ficar presa aí dentro, o tempo todo, fica preso aí? E a senhora disse assim, é aqui que está a verdadeira liberdade. Nunca mais me esqueci. Então, muitas vezes a gente tem essa impressão. E, vivendo esse tempo de isolamento que nós estamos vivendo, né, dessa pandemia, muitas pessoas estão com dificuldade de ficar dentro de casa. E, geralmente, a pessoa que tem dificuldade em ficar parado é aquele tipo de pessoa que tem dificuldade em ouvir a si mesmo, né? E porque o silêncio nos revela. Sim. Não é? Fale um pouco sobre isso, irmã, para nós. Bom, nós vivemos um mundo onde a tecnologia avançada, os meios de comunicações estão aí estourando, né? Para onde você olha, para o lado que você olha, as pessoas estão aí no WhatsApp, estão se comunicando, estão na internet, estão online. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe o mal que isso tem causado no ser humano, né? A incapacidade que está gerando no ser humano de refletir sobre si mesmo, sobre a vida, sobre aquilo que realmente importa, né? E não adianta Santo Tomás de Aquino dizia que a única forma de se encontrar a Deus é através do silêncio. Enquanto nós não silenciarmos, nós não conseguiremos ouvir a voz de Deus que fala ao coração. E somente ouvindo a Deus a gente consegue, e conhecendo através desse silêncio, é que nós seremos capazes de conhecer a nós mesmos. Enquanto a gente vive nesse barulho, nessa correria, nessa agitação, muito pouco de nós, ou quase nada, nós conhecemos de nós mesmos. E aqui no mosteiro a gente percebe muito isso, porque aqui não há nenhum subterfúgio para nós. Nós estamos aqui 24 horas por dia. Essa é a nossa vida. Ela é silenciosa, ela tem as suas exigências, a sua disciplina. E
nós percebemos a diferença de quando nós chegamos no mosteiro e o que nós vivemos e como nós somos agora. Um pouco a gente conhecia de si mesmo. Nós brincamos até, né, que a gente entra no mosteiro achando que a gente é um pouquinho santa, por isso que Deus escolheu. Depois de tempo, a gente tem certeza de que a gente não era santa coisa nenhuma, né, que foi a misericórdia de Deus, né? E quanta coisa que nós temos dentro de nós, a bagagem que a gente traz da vida, coisas boas, coisas negativas, e em tudo isso Deus trabalha para nos tornar seres humanos melhores, seres humanos melhores. O silêncio é o segredo para nós entrarmos em comunhão com o divino, com o eterno e também com o humano. Também com o humano, né? A interioridade nos torna mais humanos. Quanto mais pessoas interiores nós formos, mais humanos nós seremos. É isso que nós chamamos da mística, da ascese espiritual. E do contrário, quanto mais exteriores, quanto mais barulhentos, menos humanos nós somos. E nós vemos isso na sociedade. Basta aí ligar a TV um pouquinho, que a gente se depara com tanta tragédia, com tanta coisa ruim, por causa dessa desconstrução do ser humano, que está tão aí, forte, em nossa sociedade atual. Às vezes é estranho pensar que... Às vezes acho que passar na cabeça de muita gente que viver dentro do mosteiro seja uma vida monótona, rotineira, que não tem nada de diferente, aquele negócio todo. Mas, gente, é difícil de acreditar, talvez, mas não existe um dia aqui que seja igual ao outro. Ah, que legal. Todos os dias são diferentes. Mas sabe por quê? Porque o Espírito Santo é sempre novo. Amém. E é Ele que rege a nossa vida. Uau. O Espírito Santo é sempre novo. Apesar de a gente viver sempre aqui, a gente sempre tem coisas para fazer e sempre tem coisas novas para viver, né? A comida que eu fiz hoje não é igual a que eu fiz ontem, né? Cada uma tem seu ofício, cada uma tem seu trabalho, tem tempo para rezar, tem tempo para brincar, tem tempo para ler, né? Eu penso assim, dentro de casa, tudo bem, a casa é menor, somos uma família, assim, mas dá para se arrumar, para achar um tempo para fazer uma leitura, ou para brincar com os filhos, não é? Para fazer alguma coisa diferente, apesar de estar dentro de casa, não precisa ser igual o dia de ontem, o dia de anteontem, né? Como eu disse para vocês, o Espírito Santo é sempre novo, e ele está em todo lugar, não é? Você tocou no ponto, Miriam, a respeito dessa pandemia, a dificuldade que as pessoas têm encontrado de aquietarem-se em casa, de vivenciar ali, em família, o dia a dia, o cotidiano. E nós temos uma certeza em nosso coração, assim, de que todo sofrimento esconde graça e tudo que acontece tem a mão de Deus por trás. Deus é inacessível ao mal, mas Ele permite que coisas aconteçam para nos alertar, para nos acordar, né? E o que nós estamos, que podemos até partilhar com as pessoas, né? Que se encontram no meio dessa luta interior para conseguir viver com sobriedade, com equilíbrio, esse confinamento, essa quarentena, né? Eu li há pouco tempo atrás, nós lemos aqui no Ciro um trecho de uma carta que um sacerdote escreveu para uma monja, pedindo para que nós os ensinássemos a viver como nós vivemos, a aprender a viver com pouco e muitas vezes com escasso, aprender a viver uns com os outros, mesmo sem precisar estar apertando as mãos, se abraçando, porque o amor verdadeiro ultrapassa as barreiras físicas, não é? A interpretarmos a ação de Deus, mesmo quando estamos com a nossa visão obscurecida pelo sofrimento, mas quanta coisa nós podemos aprender. Nós acreditamos que essa pandemia veio para nos ensinar muita coisa, a vivermos de uma forma diferente. Sairemos diferente de tudo isso, né? Então, nós vemos assim que é uma oportunidade também das pessoas
olharem para dentro de si mesmos, para aqueles que estão próximos de si, e rever a caminhada da vida. Amém. Para muitos daqueles que estão sentindo a falta, né, de Jesus Eucarístico, também pensar como é que vinha sendo a sua vida dentro da igreja. Como é que estava sendo suas comunhões? Né? Como é que tinha sido? Como é que estava? Porque não é estranho de pensar quantas comunhões, às vezes ilegítimas, às vezes sacrílegas, quantas comunhões mal feitas, sem pensar no que estava fazendo, distraída completamente. Como é que tinha sido? Como é que tinha sido nossas comunhões? Como é que estava sendo a nossa vida com Deus? Tudo isso também serve para que a gente se reflita. E a chave da reflexão, gente, a gente volta àquele ponto, é o silêncio. Porque se a gente não para, a gente não vai prestar atenção nisso. A gente não vai pensar naquilo que estava acontecendo. Não vai pensar, não vai fazer essa revisão de vida tão importante para todos nós. Não é? Como o comerciante que todo mês tem que fazer o seu balanço. Ah, o que entrou, o que saiu, o que tem que comprar, né? E na vida espiritual? O que é que eu acertei, o que é que eu errei, o que eu preciso melhorar? Não é? Amém. E eu vejo que isso é importante, né, irmãs? Porque muitas vezes a pessoa ela pode perder uma oportunidade nessa pandemia, né? Eu sei que os momentos, eles não são bons, eles não são suaves, mas como a irmã disse, né, Deus, ele é inacessível ao mal, mas Santo Agostinho diz que Deus não permite o mal sem dele tirar um bem maior, né? E às vezes a gente fica isolado em casa, mas não fica em silêncio, né? Fica o dia inteiro a TV ligada, o celular, o dia inteiro vendo notícia e falando no WhatsApp, e às vezes você que está assistindo essa live, ou você que vai ver esse vídeo depois, Deus está chamando você a se silenciar nesse tempo de isolamento, porque às vezes é o momento de Deus falar ao seu coração aquilo que você precisa ouvir, e que Ele só vai falar se você se silenciar, né? Irmãs, olha só, tem um monte de gente se manifestando aqui. Ô, irmã Beatriz, a senhora conhece uma pessoa, é uma peça, esse é uma figurinha, chamado Sveni. Conhece o Sim, Zeninho? caminhamos juntos, um grande abraço. Olá, Zeninho, ela tá mandando um abraço para você. O Zeninho, ele tá na Fioclicano também, né? Que maravilha. Então, o Zeninho, ele é muito amado, mas também, assim, a gente brinca muito com ele, né? A gente fala, assim, que quem conhece o Zeninho já tem entrada para o céu, né? O código que vai entrar no céu vai ser Zeninho. Você falou Zeninho, você já entra no céu. Brincadeiras à parte, Zeninho, um abraço para você. Seu Sérgio, Dona Lourdinha de Marília também está mandando um abraço. A Jane Maurício de Marília, enfim, um monte de gente aqui, irmãs. E nós vamos começar agora. Já passou 1 hora da nossa live, olha só, a gente nem viu a hora passar. A gente vai começar agora as perguntas. Por quê? Como eu disse no início, né? Nós não somos acostumados, dentro da nossa cultura, a conhecermos uma outra forma de viver o evangelho, ou viver o cristianismo, né? E muitas pessoas têm muitas curiosidades, e não é só um momento aqui das senhoras responderem as curiosidades, mas é um momento de nós conhecermos a nossa igreja, né? Conhecermos a riqueza dessa vocação, e quem sabe aqui dessa live ou desse vídeo possa surgir uma vocação, né? Ou surgir não, né? Deus confirmar, porque nós já nascemos com a vocação já, né, irmãs? Então, eu vou começar aqui com as perguntas. Uma pergunta que me fizeram aqui, pediram para fazer para as senhoras. Vocês fazem parte da Ordem Franciscana. Vocês são franciscanas. E como que... me perguntaram assim, mas como assim elas são franciscanas e elas não usam a vestimenta de um franciscano que nós estamos habituados a ver? Muitas pessoas falaram assim, mas existe franciscanas? Eu achava que existiam franciscanos e clarissas. Então, como que é essa explicação aí para o nosso povo sobre a ordem de vocês? Assim, nossa ordem nasceu 300 anos depois de São Francisco. 200 e pouquinho, quase 300, né?
depois de São Francisco de Assis. Foi lá pelo ano de 1500. Uau. E assim, a nossa ordem já é como se tivesse nascido dentro de um berço franciscano. Os pais de Santa Beatriz, nossa santa fundadora, os pais, os avós eram terceiros franciscanos. Ela cresceu dentro de uma paróquia franciscana, não é? E ela tinha como confessor padres franciscanos. Bem, mas aí a história se correu, tudo, a Santa Beatriz fundou nossa ordem, e ela pediu, na sua bula de fundação, que os frades franciscanos fossem os protetores dessa ordem, da nossa ordem, a Ordem da Imaculada Conceição. E por quê? Porque eles eram os grandes defensores do dogma da Imaculada Conceição de Maria, ainda não aprovado pela Igreja, que seria mais de 350 anos mais tarde. Né? E quando a Igreja, por fim, pediu que nós não temos o ramo masculino, vamos dizer assim, nós somos concepcionistas franciscanas, nós não temos os concepcionistas franciscanos, né? Pelo menos não é. Então, aí a Santa Igreja, como mãe, né, pediu que todas as ordens que não tivessem ramo masculino se filiassem, todas as religiosas, né, que não tivessem ramo masculino, se filiassem a alguma ordem masculina. E no caso, como nós já tínhamos a filiação, essa proximidade grande com os franciscanos, nós então nos filiamos a eles, os frades menores. Então, junto, os franciscanos têm a primeira ordem, né, que é a ordem dos frades menores, a segunda, que é a ordem das damas pobres, ou seja, a ordem das clarissas, né, e nessa nós também entramos, então somos também franciscanos ao lado das clarissas, e eles têm também a ordem terceira, que é ligada pelos leigos, que é voltada aos leigos que também querem viver dessa espiritualidade. Nós não usamos o hábito marrom como eles, porque Nossa Senhora pediu a Santa Beatriz que nossa roupa fosse branca, o escapulário branco, o hábito branco e o manto azul, para lembrar da roupa de Nossa Senhora. Porém, nós continuamos com o cordão, gente. Nós ainda temos o cordão franciscano. Cordão franciscano. Né? E como eles, né, a gente usa sandália, não somos de usar sapatos, usamos sandálias o tempo todo e somos, de fato, pobres. Né? Nós não temos nada em nosso nome. Eu sei que todos fazem, de fato, um voto de pobreza, mas para nós tem um certo rigor. Né? Nós somos pobres, mas não podemos ter nada. E essa é a nossa ligação com eles. Entendi. Ô, irmã, e a senhora falou da cor do hábito. Vocês estão usando o hábito branco e o véu preto. A cor preta tem um significado? Sim, tem. Esse véu preto que nós usamos são as monjas já de votos, né? Tanto as dos primeiros votos quanto as já de votos supremos, e significa a nossa total pertença a Deus. Somos só de Jesus. E isso é o que o véu preto representa no nosso hábito, na nossa roupa, né? Toda ela tem um significado em si. Certa vez eu ouvi, não sei se isso condiz ou não, que a cor preta em um hábito significa um luto, né? Você morreu para o mundo. Também. Uhum. Porque essa pertença só a Jesus Cristo, em si, exige uma renúncia, uma morte para o mundo, né? Então, é como se esse véu preto deixasse claro para quem nos vê, essa irmã, essa pessoa pertence só a Jesus. Ô, irmã, e aí dentro dessa linha aí, mais uma pergunta. Me fizeram aqui essa semana para fazer para vocês. Por que muda de nome? Sim. Bom, muda-se de nome justamente por uma das questões é essa, né? Você morre para a mulher velha e nasce como mulher nova para Deus, né? Então, quando nós trocamos de nome, esse nome que a madre nos dá, que a abadesa nos dá,
vem todo carregado de um programa de vida que nós deveríamos seguir. Então, não é à toa que a irmã Letícia recebeu Francisca Letícia de Jesus e Maria. Ela tem que ter essa característica de São Francisco, pobre, o desapegado, o que amou a Jesus Cristo até as últimas consequências, mas como Letícia, como alegria, né? E ela vive isso, a gente percebe que é uma característica muito forte nela, porque o nome, ele tem Nem muito tinha a ver, notado isso. o nome tem muito a ver com o nosso jeito de ser. Não é um nome escolhido assim, sem mais nem menos. A Madre, ela nos observa a nossa personalidade, quais são as nossas tendências espirituais, o nosso jeito de viver, a nossa busca de santidade. Então, quando ela escolhe aquele nome, então ela está escolhendo para nós um programa de vida. Então, irmã Francisca Beatriz de Maria, você tem que ser, como São Francisco, simples, pobre, né, de Jesus, como Santa Beatriz, né, aquela que faz a comunidade feliz. Eu tento fazê-los, eu estou nessa caminhada de busca para fazê-los, né, mas como Santa Beatriz viveu essa vocação específica, imitando as virtudes de Maria no seguimento de Cristo. Então, a troca do nome é para morrermos para a mulher velha, nascermos para uma mulher nova, segundo um ideal de vida, um propósito de vida que nos é proposto. Aí vocês pensam assim, a importância do nome de uma pessoa, de uma criança que está para nascer. Todo nome que vem é carregado de muito significado. É bíblico, né, irmã? Nós vemos na história do povo de Deus, né? Os nomes, na verdade, nós aqui ocidentais, a gente não dá muita importância para isso, que é muito importante, né? Na Bíblia, cada personagem bíblico tem o porquê de ter aquele nome, né? E, inclusive, na Bíblia, há essa mudança de nome depois de um encontro com Deus, né? Por exemplo, Abrão se tornou Abraão, né? Israel, Saulo, Paulo, né? Cefas, Pedro. E é importante, de fato, né, irmã, pensar bem na escolha dos nomes dos filhos, né, para vocês casados aí que vão ter filhos, né? Hoje está na moda colocar uns nomes esquisitos, com Y, né? Se você colocar Letícia, Beatriz, né, Francisco... Então, Miriam, né? Estou partilhando uma coisa assim, né, que no meu nome civil, eu já tenho Francisca. Ah, vá. Mas eu falo hoje para as irmãs, eu ajudo risada, mas eu detestava se chamar Francisca. Olha. Eu olhava para minha mamãe, a senhora me pôs o nome de velha. Eu não gostava, né? Gostava que chamasse pelo segundo nome, né? Mas hoje eu entendo. Tudo isso tinha já uma mãozinha de Deus ali, né? Já era um propósito, já era uma consagração de pertença a Deus, não é? Mas hoje a gente dá risada quando lembra. Mas realmente todo nome tem um significado e deve ter um significado muito bonito, porque influencia muito na forma como nós vamos viver. E é bonito ver, né, para vocês que estão assistindo essa live, por exemplo, eu tinha um contato muito pessoal, muito íntimo com a irmã Letícia, né? Nós crescemos juntos aí nos movimentos de evangelização, retiros e tudo mais. Ela foi para o convento. Quando eu vi ela pela primeira vez com o hábito, eu nunca mais chamei ela de Sueli, né? E apesar dela ter a mesma idade que eu, né, apesar de eu parecer tão novinha assim, né, nós temos a mesma idade, eu chamo ela de senhora, né, minha amiga de infância, poxa vida, chamo de senhora por quê? Porque é a hierarquia da igreja, elas são as esposas de Jesus, né, isso tem que remeter a nós um respeito pela hierarquia da igreja, né, e é muito bom a gente ter esse momento de nós conhecermos mais essa riqueza da igreja. Laine, você tem uma pergunta aí para as irmãs? Não fico só eu perguntando aqui. Tá, o seu microfone está desligado. Ela podia comentar com a gente um pouquinho, assim, do dia a dia delas, né? A irmã disse que nada é rotina, né? Mas, assim, com certeza tem o horário certo para levantar e quais, né, qual é o tipo de trabalho que é realizado. Em alguns mosteiros, por exemplo, tem a fabricação, por exemplo, de hóstias, né? Eu sei que elas fazem
pão de mel, que é uma delícia. Aí é mesmo, eu já provei. Que é uma delícia aquele pão de mel. Então, assim, acredito que a curiosidade de algumas pessoas, assim, de saber qual é o trabalho, o dia a dia, assim, das irmãs, a questão das orações, né, dos compromissos de oração durante o dia. Sim. 2-1. A Letícia responde? Bom, o nosso dia, assim, como dizia São Bento, ele é pautado sobre a oração e o trabalho, né? Porque quem trabalha reza bem, quem reza bem trabalha bem e, consequentemente, vive bem com os irmãos também, né? Então, nosso dia, assim, claro, ele é pautado sobre o horário, né, para que a gente tenha uma vida disciplinada também. Então, nós levantamos 15 para 5 da manhã, aí nós, 5 horas, já estamos na capela, na primeira oração do dia, né, em companhia do nosso divino esposo, né, de Jesus. Então, ali nós já começamos com o ofício divino, que é a oração oficial da igreja. E nós, como monjas, temos por obrigação rezar 7 horas por dia. Para aqueles que não podem, os sacerdotes, talvez, que no meio do seu trabalho apostólico não possa, pelos leigos que talvez não possam rezar tantas horas, então nós rezamos. A primeira oração é 5 horas da manhã, que é o ofício de leituras, como se fosse uma vigília. Tem umas leituras compridas, tem salmos. Depois nós temos 1 hora de meditação. 6h30 nós começamos a segunda oração do ofício do ofício divino, que chama-se Laudes. E assim que terminar, apenas terminado o Laudes, nós já celebramos a Santa Missa. Né? Inclusive, a gente faz a oração de Laudes dentro da igreja, na nossa capela, onde algumas pessoas também vinham participar da oração conosco. Né? E, pelo menos pelo que a gente escuta, né, todos ficavam felizes de poder participar da oração, da liturgia das horas conosco, né? Nós cantamos, né, solenizamos cada oração, porque, como dizia São Bento, pode ser a última da nossa vida, né? Então, nós tratamos de rezá-la bem. Terminada a Santa Missa, nós tomamos café, temos a terceira hora da liturgia das horas, que chama-se né, a terceira hora, e aí nós temos um tempo para trabalhos, que é por volta de 8 horas, 8h15, até 15 para o meio-dia. Então, cada uma tem o seu trabalho. Tem a irmã que cuida da rouparia, que ela mesma costura nossos hábitos, e os remenda também, né, que precisa. E tem a irmã que vai cuidar de fazer o almoço para nós, tem a outra irmã que vai limpar a outra sala, tem aquelas que vão cuidar do jardim, que às vezes as pessoas passam aqui e veem como o jardim é bonito, mas às vezes não imagina que somos nós mesmos que cuidamos. A gente que corta grama, que poda os pingos de ouro, por aí vai. Então, é um tempo de trabalho, cada um. Oi? E é muito bonito, por sinal, viu, gente? Muito lindo. O jardim. Muito obrigada. Os jardineiros são bons, né? Então, cada uma tem o seu ofício. Geralmente, nessa parte da manhã, nós fazemos aquilo que também é o nosso sustento. Né? Nós temos um dia na semana, a gente faz os deliciosos pães de mel, né? Que todo mundo gosta. Junta todo mundo, todas as irmãs ali na sala, a gente faz um mutirão, né? E a gente confecciona os pães de mel. Ou também os vidros de doce, como a gente faz, os pães caseiros também. Nós somos, como dizia São Francisco, por sermos pobres, a nossa riqueza é o trabalho. Né? Então, todo pobre verdadeiramente trabalha, não é? Para se sustentar. Então, nós também trabalhamos para o nosso sustento. E, quando Deus bem sabe, quando a gente precisa, Ele também trata de enviar algumas pessoas caridosas que também nos ajudam, né? Também vivemos da doação de algumas pessoas. Que somos 9 irmãs, né, aqui dentro do mosteiro, e ainda mais nesse tempo de pandemia que tudo está fechado. Mas Deus não deixa de cuidar de nós nunca. Ele sempre é um esposo providente, amoroso, carinhoso,
Por mais que seja estranho para as pessoas ouvirem isso, mas Jesus é carinhoso, é um esposo amoroso, né? E tenho certeza que eu não seria feliz em lugar nenhum nessa vida com outro homem, né? Oh, Porque coisa linda! todos os homens. Vamos bater palma, Laine. Bate palma daí. Muito bem, muito bem. Ó, o Érico escreveu aqui, irmã. Precisa ver a irmã Letícia instalando caixa de som. A gente aprende a fazer de tudo com você. Eu lembro que antes da senhora ir pro convento, eu ensinei uns acordes no violão. Como que tá o violão aí, irmã? Tá tocando ou não? Toco, de vez em quando ainda toco. Toco. É meu companheiro. Ô, irmã, a senhora falou aí, né, dessa questão da clausura em si. Muita gente, com muita falta de conhecimento, fala assim, por que essas irmãs, não vocês, mas eu escuto muito isso, né? Por que algumas pessoas vivem em clausura? Então, assim, é uma concepção produtivista, né? Nós estamos na era do produtivismo, né? A síndrome do produtivismo, eu preciso produzir. E essas pessoas que pensam assim, na verdade, têm um problema de autoidentificação, porque elas acham que elas valem por aquilo que elas fazem, não pelo aquilo que elas são. Mas é a grande mentalidade da nossa sociedade hoje, eu tenho que fazer, eu tenho que produzir, eu tenho que fazer, eu tenho que produzir. E aí chega muito assim, essas perguntas para mim, Miriam, por que algumas pessoas ficam isoladas numa clausura, sendo que tem tanta coisa para se fazer no mundo, né? Por que essas freiras, esses freis, esses monges do deserto, eles não ficam, não vão para a África alimentar os que estão passando fome? Por que eles não vão no Haiti? Fica lá dentro. Qual que é a função deles? E eu sempre dou uma resposta, né? Eu falo assim, olha, essas clausuras, elas representam o que nós entendemos como o Amazonas, né? Então, dizem que o Amazonas é o pulmão do mundo, né? Então, a clausura é o pulmão da igreja, é o que faz a gente respirar. E a irmã Beatriz disse uma coisa muito linda que eu até anotei aqui, né? Que a vida na clausura é como a raiz da árvore, né? Ela está embaixo da terra, ninguém vê, mas é o que nutre a árvore, né? Então, na verdade, eu vejo que seria esse o sentido principal dessa vocação tão específica de viver em clausura, vocês serem, assim, não só as intercessoras da igreja, mas vocês serem as raízes que nutrem a igreja? Sim, sim. Esse é um dos grandes, uma das grandes definições que a igreja coloca para a vida monástica, a vida contemplativa, né? Essas raízes que sustentam a árvore que é a igreja, para que ela dê frutos, né, de salvação. Há uma outra também explicação, até mesmo histórica, que antigamente, na época das perseguições, eram muitos dos cristãos que eram martirizados por causa de Jesus. Não é? Aquela época de perseguição, onde a igreja, na igreja nascente, não é? Cristãos perseguidos, martirizados de formas horríveis. Depois, quando acabou a perseguição, então, houve uma época de relaxamento na igreja, não é? Como isso acontece sempre, em toda a história do cristianismo, né? Estamos bem, nos é permitido o culto, então é próprio de nós até irmos relaxando, né, na nossa forma de viver esse cristianismo. Aconteceu isso também lá, naquela época. E alguns cristãos, incomodados com essa situação, resolveram, então, sair daquele mundo que estava sendo corrompido, né, daquela forma de viver o cristianismo que estava sendo corrompida, para se consagrarem totalmente a Deus. Então, eles saíam das cidades, dos grandes centros urbanos, e iam para o deserto. Daí nós temos os nossos grandes pais e madres do deserto, com seus ensinamentos riquíssimos de espiritualidade ascética, né? Depois de um tempo, essa forma de vida foi sendo organizada dentro da estrutura da igreja, né? Mas uma explicação, assim, que nós podemos dar muito clara também com relação à nossa vida, é que a vida monástica, a vida contemplativa, ela substitui o martírio cruento. É o que nós chamamos de martírio branco. Sim. Por quê? Porque nós deixamos a nossa vida lá fora, nós morremos para o mundo,
para estarmos aqui só para Deus. Isso, de certa forma, é uma morte. Né? É uma morte. Nós rompemos com a nossa vida fora da clausura para estarmos aqui só para Deus. Né? E colocando a nossa vida no altar de Jesus como sacrifício pela igreja, pela humanidade, e por tantas e tantas pessoas que estão em contato conosco, que nos pedem orações, que nos pedem orientação espiritual. Então, a vida contemplativa é também esse para-raio, onde todas as pessoas trazem as suas problemáticas, as suas lutas, os seus dilemas aí, para que nós possamos, assim, diante de Jesus, interceder por essas causas. Então, é uma vida muito cheia de sentido, de um sentido muito profundo. O Papa João Paulo II, Santo João Paulo II, dizia para as contemplativas, quando veio no Brasil, que mediante as nossas vidas ocultas, nós somos evangelizadoras, porque a nossa oração, se é feita de forma sincera e santa, move o coração de Deus para que Ele venha auxiliar de todas as necessidades da humanidade. Só para a gente juntar, né, que pode parecer uma vida, como você disse, improdutiva, né, mas Jesus disse que o Pai olha e escuta aquele que faz a oração no escondimento do seu quarto, não é? Sim. Ele não diz, entra no teu quarto e ali reza a Deus que ali Ele te escutará. Então, a gente pode imaginar, a gente não pode imaginar, na verdade. A gente vai ver isso talvez na eternidade. Quanto à oração de um monge, eremita ou não, que está lá no escondimento, que você nunca viu ou nunca conhece, não sabe quem é, nunca teve sequer menção de conhecer, de ouvir o nome dessa pessoa, mas que rezou por você e que te deu, que através dessa oração mudou a sua vida. Né? É de se pensar que não é uma oração que é perdida, não é uma vida perdida, mas é que todo o fruto dessa vida, só Deus é que vê. Amém. Né? E ali Ele que trabalha, pode trabalhar. E acredito que muitas vezes a oração de muitos monges e monjas talvez salvou a igreja, ou salvou muitas almas da perdição eterna, de cair no fogo do inferno, né? Porque são orações constantes. Aliás, são vidas doadas e feitas oração, que é diferente de uma pessoa que faz simplesmente oração. São vidas doadas, transformadas em oração. Eu vejo que, na verdade, nós temos uma visão muito limitada da vida, não é? Existe um mundo que nós palpamos, que nós vemos e sentimos, mas existe um mundo espiritual, muito maior que esse que os nossos sentidos captam, né? E nós cristãos não podemos resumir a nossa vida a essa vida que os nossos sentidos captam, que os nossos olhos veem, que os nossos ouvidos ouvem, que a nossa mão toca, porque a vida verdadeira, ela é invisível aos olhos, como diz Saint-Exupéry, né? O essencial é invisível aos olhos. Então, assim, o mundo espiritual que nos rodeia e que a própria palavra de Deus comprova em Efésios, quando diz que não são contra homens e carnes e sangue que nós lutamos, mas contra princípios e potestades espalhados nos ares. Ou seja, há um mundo espiritual que nós não temos acesso com os nossos sentidos, né? E nós precisamos entender isso, talvez, para nós entendermos o sentido da vocação da clausura, né? Porque é essa brecha entre o mundo visível e o mundo invisível que vocês se colocam para nutrir a igreja, né? É interessante que o Thomas Merton faz uma alegoria muito interessante da vida monástica, né? Ele diz que o monge, no caso, né, nós, é aquele que está no deserto, né? Como a irmã Francisca disse, né? O começo da vida monástica foi isso. Eles saíam da vida comum e iam para o deserto, para viver em jejum e oração, né? Para ter uma vida de maior fervor, de maior intimidade com Deus, como os mártires tinham, né? Na hora, os primeiros cristãos tinham, né? A ponto de entregar a sua própria vida a morrer de forma cruenta e horrível.
né? Então, Tomás Merton diz que o monge é aquele que está no deserto, afastado da cidade. Por quê? Ali no deserto é que acontece a grande batalha entre o dragão e a mulher. E é ali no deserto que ele vê a batalha também que os homens que estão na cidade estavam. E por ali, ele, com essa visão que ele tem, que as pessoas que estão na cidade não têm, ele pode rezar por aquelas pessoas, para que os seus anjos também, juntamente com as suas próprias forças, porque todo ser humano é dotado de força e vontade, para que possa vencer essa batalha, a batalha do mal contra o bem, né? O inimigo, o demônio, que nos quer afastar de Deus, nos quer tirar do caminho de Deus. Amém. A Michele Delfito, irmãs, vocês precisam conhecer Michele Delfito, tá? Estou propaganda aqui de Michele Delfito. Michele Delfito, ela mora em Torrinha e ela participa da comunidade Fiaturicano, faz parte da comunidade Fiaturicano, faz parte do TLC Torrinha, faz parte, é que nem nós na nossa juventude, viu, irmã? Faz parte de tudo, Tem né? tudo. Tem tudo. E é uma santinha, viu, essa menina? Vocês precisam conhecer. Ela é psicóloga, enfim, e ela mandou para nós aqui uma pergunta. A Michele perguntou: por que vocês escolheram essa ordem dentre tantas outras? Olha, dizer para você, Michele, né? Isso. E para todos vocês aí, o porquê é muito difícil, porque é um mistério até para nós. Por que na ordem da Imaculada Conceição? Né? Então, há coisas assim da nossa vocação que nós não conseguimos definir justamente por partir de um mistério. A vocação religiosa em si é um mistério que a gente não entende por que eu, né? Por que não outra, que vivia até melhor do que eu? Tudo parte de um mistério. Mas a certeza que nós trazemos em nosso coração é que Deus nos escolheu desde toda a eternidade, Ele nos iluminou, nos chamou e nos conduziu até aqui. É a única explicação humana que nós conseguimos dar de forma mais objetiva com relação a isso, né? Que partiu de uma vontade de Deus e Ele nos conduziu aqui porque já era uma predestinação desde toda a eternidade. A única explicação que a gente tem é aquela que Jesus deu no Evangelho. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi. Sim. E a Michelinha está perguntando aqui se tem uma idade certa para entrar. A partir dos 18, né? Olá, Michele, dá para entrar então, hein? A live já está dando resultado, hein, Mi? Pronto, já vou passar o contato da Michele aqui, hein? Então, assim, nós até acompanhamos jovens de 15, 14, 16, mas nós acompanhamos e até damos a elas a oportunidade de estarem aqui dentro conosco na clausura, se há um indício de vocação, mas só ingressa mesmo na ordem a partir dos 18 por questões legais, por questões civis. Antigamente, temos irmãs na ordem que entraram com 10, 12 anos, isso era permitido na época. Mas hoje em dia, por questão civil, então nós seguimos aquilo que a própria sociedade orienta como maioridade, né? Tá, já vou adiantar aqui, há indícios de vocação sim, né, Michele, tá? Qual que é a idade limite para entrar? Qual que é a idade? De tal a tal idade? Cada caso é um caso, a gente acompanha e observa cada caso de uma forma muito particular, porque nós acreditamos que seria muito injusto a gente falar só até os 30, só até os 35, né? Cada caso é um caso, mas o que a gente sempre orienta para quem nos procura em questão de vocação é que se tem aquelas condições físicas, a questão da saúde física, a questão psicológica, para viver esse estilo de vida. Porque seria muito sofrível para uma pessoa que entra simplesmente por um encantamento e no dia a dia conseguir dar conta de viver aquilo que também é uma exigência da vida monástica, né? O dia a dia, a disciplina diária, né? Então, cada caso é um caso. Nós vamos analisar toda a situação. É claro que não pode ter uma idade
tanto assim que não consiga nos acompanhar na observância diária, que aí se torna impossível para esse estilo de vida, né? Sim. Irmãs, nós já estamos caminhando aqui para as últimas perguntas, porque já faz 1h30 que a gente está aqui. Se deixar, a gente fica até tarde. Mas eu imagino que as senhoras durmam cedo. Sim. Sim. Por volta de 8h30, 9h, 9h30. Nós dormimos mais galinha. Laine, você tem alguma pergunta antes de eu fazer as últimas aqui? Não, Mi, pode fazer. Tá, eu vou fazer aqui um jogo de entrevista aqui, que a Marília e a Gabriela sempre faz para os entrevistados. Estou sentindo a Marília e a Gabriela agora. Eu vou lançar algumas palavras e vocês vão responder na lata, o que vem na cabeça. Pode ser? Pode. Aí responde uma depois da outra. Vamos lá. Maior dificuldade? Vencer a si mesmo. Distância dos amigos no começo, né? Tá. Maior alegria? Ser escolhida para estar aqui. Viver com Jesus. Uma saudade? Família, amigos. Também. Pastoral, meu Deus. Cai, um abraço para você. Grupo de oração. Para todo mundo aí. Ô, professor, você é dos Estados Unidos hoje? O Érico com as bagunças dele, Érico e Fabiano. Uma tristeza? A mim mesmo. Carregar-se a si mesmo, né? Nossas próprias misérias, como todo mundo tem. Tá. É saber que às vezes eu não consigo ser de fato aquilo que Deus me chamou a ser. Essa questão de vencer a si mesmo. Uma santidade, né, que a gente almeja, mas nem sempre conseguimos exercê-la. Irmã Beatriz, se a senhora hoje pudesse escrever um bilhetinho para você mesmo, há 20 anos atrás, ou há 15 anos atrás, quando você descobriu a sua vocação, o que você escreveria nesse bilhetinho? Vai em frente. Vai em frente, esse é o teu caminho. E a senhora, irmã Letícia? Demora não, corre. Eu escreveria assim para a irmã Letícia, conta para os amigos. Agora as 3 últimas perguntas, direto e reto. Para mim, vocação é? Decisão. Deu para Decisão entender? para a irmã Letícia e para a irmã Beatriz? Vida. Vida. Para mim, missão é? Ser santo. Seguir o que Deus pede de nós cada dia. Para mim, Deus é? Tudo. Tudo. E para mim, eu sou? Um instrumento na mão de Deus, limitado, mas querido e amado por Ele. Pois é. Um simples vaso no qual a gente acolhe a graça de Deus, né? Amém. Vamos bater palma para as irmãs Laine? Muito bem, muito bem. Irmãs, diga. Deixa eu só fazer uma observação. Eu não sei se você se recorda, mas quando a gente questionou o Frei Joel também sobre a descoberta vocacional dele, foi na missa das 11, na abadia. Então, acho que quem quer descobrir realmente vocação, o negócio é a missa das 11 na abadia. Vou avisar os padres. Vou avisar os padres da abadia. Padres, acho essa missa das 11. Não pode deixar de existir, não. E digo mais, Laine, quem eu ver na comunidade que está meio indeciso na vocação, vou mandar tudo para a missa das 11. Missa das 11. E é engraçado que sempre tem algum fato, né? O Frei Joel ia com a freira conversando até ir pegar o ônibus. A irmã ficava lá até da hora de pegar o ônibus. Então, missa das 11 e ônibus. Então, e ônibus. Importantíssimo no discernimento vocacional. Exato, exato. Eu acho que é muito bom também a gente observar que sempre teve um terceiro, né?
sempre teve a irmã, Jesus e um terceiro, que foi um amigo, que foi uma amiga, né? No caso aqui, nós lembramos da irmã Sara. Será que eu conseguiria uma live com a irmã Sara, irmã Letícia? O que a senhora acha, na opinião da senhora? Difícil, né? É difícil. Mas para Eu Deus não nada é consigo falar. É. Mas a senhora sabe que na minha comunidade costumam dizer que Deus, ele me mima muito, viu? Eu sou a mimadinha de Jesus. Então, talvez, se eu pedir com jeito com Jesus, Jesus libera, né, a live. Mas assim, voltando aqui... Nada é impossível, né? Mas voltando aqui... Nada é impossível. Sempre tem um terceiro. Então, no caso da senhora foi a irmã Sara, sempre tem um amigo, né? E aí, fica aqui para a gente encerrar essa live, né? Seja você, de repente, esse transmissor, né? Porque no caso a irmã Sara, que mostrou essa vocação que a senhora viveu, hoje não viveu, mas ela foi essa transmissora dessa vocação. Seja você esse transmissor, mas seja você também sensível, né? Porque Deus, ele fala tanto, de uma forma tão sutil, né, irmãs? Às vezes a gente fica esperando uma coisa assim, miraculosa, estrondosa, e a palavra de Deus diz, né, provai e ver de quão suave é o Senhor. Deus é suave, né? Deus é delicado, e que nós precisamos estar sensíveis, né? Gostaria de pedir para que vocês dissessem aí uma palavra final para nós encerrarmos a live. O que vocês diriam depois de tudo que nós conversamos aqui, para fechar, para nós encerrarmos essa live? Bom, primeiramente, nós queremos agradecer essa oportunidade, para nós é uma grande alegria poder partilhar das misericórdias de Deus em nossas vidas, né? Partilhar daquilo que nós vivemos, também ter a oportunidade de ouvir a vocês, aquilo que vocês têm como experiência aí fora. E o que nós queremos aqui, que eu quero deixar aqui para quem está aí nos acompanhando, seja na sua vocação matrimonial, você que aí tem dúvida com relação à sua vocação, é que a vida é muito breve. A vida é muito breve. Não percamos o nosso tempo com aquilo que não vale a pena. Né? Sejamos atentos aos sinais de Deus. Como você disse, Miriam, ele é uma brisa suave. Deus é muito profundo, muito delicado nas suas formas de nos mostrar e manifestar a sua vontade em nossa vida. E não percamos tempo com aquilo que não vale a pena. Porque nós somos de Deus e um dia para Ele voltaremos. Eu também queria dizer assim para quem nos escuta, né, que a vida deve ser bem vivida, assim como disse a irmã Francisca. Não tem outra, é essa. E se você sente o chamado, enquanto, como dizia São Agostinho, né, enquanto o nosso coração não descansa, não se encontra em Deus, ele não descansa, não está feliz. Então, se você não está feliz, procura a sua vocação no coração de Deus, porque é ali que você vai encontrar. Né? E aqueles que têm a vocação do matrimônio, de casar, de constituir uma família, seus filhos, lembrem que Deus lhes dá uma oportunidade imensa também. Vocês participam do mistério da criação de Deus, né? Através do matrimônio de vocês, estão gerando vidas. E essas vidas têm que ir para Deus também. Tem que chegar até nosso Senhor. Então, ensinar seus filhos a rezarem, a buscar a Deus, porque é de criança que eles vão aprender. Não adianta esperar eles crescerem. Aí, chegar até Deus depois de adulto vai ser mais difícil. E, só para a gente terminar, Nossa Santa Madre Beatriz, que amava muito, muito a Imaculada Conceição de Maria. Eu queria trazer o pensamento delas aqui no nosso meio agora, para dizer que no mundo em que vivemos, nossas irmãs no começo faziam o voto de dar a vida de martírio, se preciso fosse, para defender o dogma da Imaculada Conceição. E o que ela pede hoje para cada um de nós? É o que Nossa Senhora pede em tantas aparições que ela tem feito para o mundo.
que rezem o rosário, que busquem uma vida próxima com Deus, que busquem viver a sua vida com Deus. Como você disse, Miriam, a 3 tem um amigo no meio? Tem, mas também tem Deus no meio, sempre, em tudo. Que Deus esteja sempre no meio de cada um de vocês, né? Abençoando. E tenho sempre a certeza de que, mesmo que a gente não te conheça, mesmo que eu nunca tenha te visto, você que está assistindo a live agora, mesmo que eu nunca te veja daqui para frente, eu sei que Deus, através da nossa oração, pode mudar a sua vida. Amém. Se você pede, se você necessita, nós estamos muito próximos, né? Se você chegar do lado do sacrário, nós estaremos do outro lado. Aqui, sempre, rezando, intercedendo por aqueles que nós conhecemos, por aqueles que nós não conhecemos, pelas nossas famílias, pelo nosso país, pelo nosso mundo. É interessante, né, que a nossa vocação Deus nos deu não pensando em mim, não foi pensando na irmã Francisca. Ele pensou em todos nós, pensou em vocês, a Miriam, a Laine, no Érico, na Valéria, nas nossas famílias. Ele quis pegar todo esse povo como se diz, matou um monte de coelhinho com uma tacada só. Né? Então, a nossa vocação pertence também a vocês. Né? Nós estamos aqui primeiramente por Deus, mas também pelos irmãos. Né? Isso é muito forte em nós, concepcionistas, que a gente chama de maternidade espiritual. São aqueles filhos que Deus nos dá, não biológicos, mas na alma e no coração, os quais a gente nutre e cuida com carinho e com as nossas orações e o nosso sacrifício. E precisando, estamos aqui. Com certeza, irmãs, e nós precisamos sim. Eu gostaria agora de dizer as minhas últimas palavras para encerrar essa live. Eu vejo que foram palavras muito fortes, muito profundas, eu anotei aqui, e esse vídeo, que bom que ele vai ficar aí no YouTube, no Face, para depois a gente assistir de novo, né? Porque foi muito profundo isso tudo que vocês nos falaram. O nosso muito obrigado, a nossa gratidão à Madre Inês, né? De ter concedido para nós essa oportunidade. E eu gostaria de dizer assim que hoje nós entendemos a importância que vocês têm na igreja, por serem essas raízes que nutrem a árvore, por serem esse pulmão que permite que a gente respire. Mas enquanto vocês falavam, eu pensava assim, também a importância de vocês serem uma referência para nós do que é Cristo, né? Para encerrar aqui, antigamente, os imperadores, né, havia muita distância, antigamente, assim, na época, 2.000 anos atrás, né, os imperadores, eles invadiam certos territórios, e aí, se havia uma guerra, e aí, um imperador, de repente, vencia aquela guerra. Para ele delimitar aquele espaço que era dele, se construía no meio daquela cidade, ou daquele povoado, um monumento daquele imperador, para que todo mundo, quando chegasse naquela cidade, olhasse para o monumento e falasse assim, aqui pertence a esse imperador, que está representado nesse monumento. Nós recebemos o nome de cristãos, porque nós somos o monumento de Cristo. E era para ser assim, para que quando olhassem para nós, as pessoas olhassem e vissem em nossa vida o Cristo, né? Olhassem em nossa casa, em nossa cidade, em nossa comunidade e dissessem assim, aqui, o dono daqui é o imperador, né? Que está representado por essa pessoa. E eu digo a vocês que vocês são esses monumentos para nós, né? Porque vocês trazem na vida de vocês as bem-aventuranças. E vocês representam para nós o Cristo, hoje nessa sociedade tão apodrecida pelo pecado, tão maculada pelas maldades, pela malícia, pela luxúria, enfim, vocês têm a bem-aventurança da pureza, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Nessa comunidade, nessa sociedade que nós vivemos, em que se
se promove tanto a ostentação, o dinheiro, essa idolatria ao dinheiro. Vocês representam para nós o Cristo pobre, e vocês são a expressão da bem-aventurança, bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino de Deus. E vocês são bem-aventurados porque vocês choram, porque vocês são mansas, porque vocês têm fome e sede de justiça, porque vocês são misericordiosos, e para nós, vocês são bem-aventuradas porque vocês representam o Cristo para nós. Então, nosso muito obrigado pelo sim de vocês, porque uma coisa eu aprendi, Deus nunca deixa a gente ver os nossos frutos, para que a gente não caia no pecado do orgulho e da soberba, que foi a raiz de todos os pecados. E com certeza vocês não verão aqui nessa terra, com certeza absoluta, os frutos da vocação de vocês, ainda mais escondido na terra, né? Mas no céu vocês verão os frutos. Mas nós, como leigos, já podemos garantir a vocês, os frutos são muitos. Além da intercessão, além de toda essa questão da nutrição da igreja, vocês são um monumento de Cristo para nós, que expressam as bem-aventuranças encarnadas. Deus abençoe vocês, irmãs. Pedimos mais uma vez a bênção de vocês. E se vocês puderem fazer uma oração para a gente encerrar agora rapidinho. Então, fiquem com Deus, com as bênçãos e a proteção de Nossa Senhora, Nossa Mãe Imaculada. Também pedimos a bênção e a proteção de Nossa Santa Madre Beatriz, né? Aquela que era padroeira dos jovens, da juventude, e aquela que tinha no olhar a certeza de que queria fazer a vontade de Deus e imitar as virtudes de Maria Santíssima. Então, nós suplicamos a intercessão dessas nossas grandes mães, Santa Beatriz e Imaculada Conceição. Então, que Deus abençoe a todos. Obrigada mais uma vez. A vossa proteção, recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas, que em nossas necessidades vos dirigimos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. E garantimos a vocês as nossas orações diárias. Vocês estão em nossos corações, em nossas orações. Coragem, ânimo, força, porque o Deus que nós servimos venceu o mundo, o mal, o pecado. Caminhemos nessa certeza. Amém, irmãs? Amém. Um abraço a vocês, um abraço mais que virtual, um abraço espiritual. E nós nos vemos na Eucaristia, nos vemos no Sagrado Coração de Jesus, nos vemos no coração transpassado do fiel africano, coraçãozinho. Quem sabe a Madre não libera mais vezes para a gente conversar mais por aqui. Vamos ser. Muito obrigada, viu, irmãs? Uma boa noite para vocês. Deus abençoe. Um abraço, mãe. Vocês também. Um beijo no coração. Um abraço para os seus pais também, Mi.